Muito bem, vamos resolver alguns exercícios a respeito de ondas sonoras. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios relacionados a ondas sonoras. Lembrando que esse conteúdo faz parte do segundo ano do ensino médio e é muito frequente em provas do tipo PISME e Enem. Então, se você vai prestar uma dessas avaliações, se você está no segundo ano do ensino médio, fique à vontade, acompanhe conosco aqui. Lembrando que todos os enunciados para essas questões estão no material disponível na descrição desse vídeo. Então, fique à vontade, clica, acessa, acompanha conosco. Primeiro exercício diz assim: após ler o texto apresentado na semana 5, texto presente no material que está na descrição aqui, analise as alternativas abaixo e marque aquela que você julga ser correta. Esse exercício te ajudará a fixar os conceitos abordados sobre ondas sonoras. Então, vamos lá. Muito provavelmente está relacionado com os conceitos iniciais. Letra A. Som é o tipo de onda mecânica, bidimensional e longitudinal. As ondas sonoras propagam-se mais rápido em meios gasosos do que em meios sólidos. Aqui temos dois problemas. Primeiro problema, é uma onda bidimensional? Não. A onda sonora é uma onda tridimensional, ou seja, ela se espalha por todas as dimensões do espaço. É como se fosse uma bolha se espalhando para todos os lados, uma esfera, uma circunferência que vai aumentando de tamanho para todos os lados, para todas as direções. Essa que é a ideia da onda sonora. Então ela não é bidimensional. Uma onda bidimensional, por exemplo, é uma onda na superfície da água, que ela vai se propagar numa direção e em duas direções, uma perpendicular à outra. Então ela vai ser uma circunferência. A onda sonora, ao contrário, vai ser como se fosse uma bolha circular aumentando de tamanho. Sempre assim, tá? E o segundo problema que tem nessa alternativa é que ele está dizendo que propagam-se mais rápido em meios gasosos? Não, ela se propaga mais rápido em meios sólidos do que em meios gasosos. A velocidade de propagação do som no ar é muito mais lento do que no meio sólido. Letra B diz: o som é um tipo de onda mecânica, beleza, tridimensional, ok, e longitudinal, perfeito, até aqui certíssimo. As ondas sonoras propagam-se mais rápido em meios gasosos que em sólidos? Ela se propaga mais rápido em meios sólidos do que gasosos, então temos um problema aqui também. Letra C. Som é o tipo de onda mecânica, beleza, tridimensional, perfeito, e longitudinal, perfeito também. Lembrando que longitudinal quer dizer que ela se propaga na mesma direção que ela oscila, tá? A analogia visual melhor aqui é da onda numa mola, tá? Lá na aula introdutória dos conceitos de onda, tem um exemplo visual dessa situação. Caso você tenha dúvidas, dá um pulinho lá, dá uma conferida, depois você volta aqui. As ondas sonoras propagam-se mais rápido em meios sólidos do que em meios líquidos? Perfeito, verdadeiro. As ondas sonoras se propagam mais rápido em sólidos do que em líquidos e em líquidos do que em gases. Então a resposta correta está aqui, letra C. Só para a gente complementar as ideias, né? Letra D, som é tipo uma onda mecânica. Som é um tipo de onda mecânica tridimensional e transversal? Não, ela não é transversal porque ela é longitudinal. A onda eletromagnética, ou qualquer onda eletromagnética, é uma onda transversal. A luz, por exemplo, é uma onda transversal. O som não. E letra E, o som é o tipo de onda mecânica unidimensional? Também não. Ela é tridimensional, como nós já vimos. Então a resposta correta, sem dúvidas, letra C. O segundo exercício diz assim: para realizar a atividade a seguir, procure fazer uma pesquisa sobre a velocidade do som nos diferentes meios por onde elas podem se propagar. Líquidos, gasosos e sólidos, identificando os fatores que podem interferir nas velocidades de propagação em cada um. Peça também a orientação do seu professor. Muito bem, estou aqui para orientá-los. Então vamos lá. A seguir são feitas algumas afirmações sobre ondas sonoras. Marque V para verdadeiro e F para as falsas. Vamos lá, primeira frase. As ondas sonoras, assim como qualquer tipo de onda, podem sofrer polarização. Bom, primeiramente vamos entender qual que é a ideia da polarização. A polarização consiste em você filtrar, você selecionar qual que é a direção de vibração da sua onda, tá? Então, se você tem uma onda que vibra em diversas direções, quando você polariza, você está excluindo todas as outras, você está selecionando, você está filtrando apenas uma direção de vibração. Pela própria definição desse fenômeno,
a gente percebe que isso aqui vai acontecer apenas com um tipo de onda, que são as ondas transversais. As ondas transversais, algumas delas, como por exemplo a onda eletromagnética, ela pode ter diversas direções de vibração, todas elas perpendiculares à direção de propagação, tá? E quando você polariza, você filtra a direção para apenas uma, tá? A onda sonora, ela não é uma onda transversal, é uma onda longitudinal. Ou seja, ela já vibra em uma apenas direção, aquela que ela está se propagando. É claro que você pode pensar o seguinte, mas ela é uma onda tridimensional. Pois bem, mas isso quer dizer que para cada direção, ela já tem uma direção de vibração, que é a própria direção de propagação. Então você não consegue, não existe mais de uma. Tá? Então se você olhar para frente, a onda sonora está oscilando na mesma direção que ela está caminhando. Se você olhar para a direita, por exemplo, ela vai estar vibrando na mesma direção que ela está se propagando. Então você não filtra, você não seleciona isso. Ela já está selecionada, tá? Entre aspas. Então, ondas sonoras não podem sofrer polarização, porque somente ondas transversais conseguem sofrer polarização, tá? E a onda sonora é uma onda longitudinal. A segunda afirmativa diz: a velocidade de som nos sólidos é maior do que a velocidade de som nos líquidos. Verdadeiro. Isso aqui não tem nem muito o que dizer. A ideia aqui, né, só como título de complementação, a ideia é que a densidade do meio, o fato do meio sólido ter partículas e moléculas muito mais juntas, unidas umas das outras do que o meio líquido, faz com que a velocidade, faz com que as vibrações e com que o som seja transmitido mais facilmente nesse meio. Por isso a velocidade ser mais alta. Terceira afirmação diz: a velocidade máxima possível para o som no ar é 340 metros por segundo. Bom, embora esse seja um valor médio, um valor aproximado, na verdade a velocidade do som no ar ela não é um valor constante, né? Por quê? Porque você pode alterar parâmetros do ar que fazem com que a velocidade se altere para valores diferentes disso. Então, rigorosamente falando, você pode controlar o ambiente, você pode controlar parâmetros como temperatura, como pressão, tá? Do ambiente onde a onda sonora está se propagando, e com isso você obter valores de velocidade diferentes disso, tá? Essa afirmativa aqui faz um contraponto com a velocidade máxima da luz, porque a luz, ou uma onda eletromagnética em geral, essa sim possui um limite superior de velocidade, que é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, tá? Se você preferir. Mas a velocidade do som, não, ela pode sofrer alterações. Você pode obter velocidades diferentes dessas se você alterar as propriedades do meio de forma conveniente. Então, rigorosamente falando, não. Muito bem, vamos ver a próxima alternativa que diz assim: quanto maior a temperatura de um gás, maior será a velocidade de propagação das ondas nele. Bom, para a gente fazer isso daqui, a gente precisa conhecer uma função que a gente precisa conhecer como que a velocidade do som varia num determinado gás de acordo com sua temperatura. Então a gente precisa conhecer essa equação, tá certo? Sem isso a gente não consegue saber, ou pelo menos a gente precisa saber a dependência. Então existe uma equação, né, que diz que a velocidade de propagação do som no ar pode ser escrito como uma velocidade zero que multiplica a raiz da temperatura dividido pela temperatura zero. Em outras palavras, né, quem que é quem aqui nessa equação? Isso aqui é a velocidade no som que a gente está procurando. É esse cara que está aqui. Esse V0 e esse T0 são valores constantes. Esse V0 é o valor da velocidade do som no ar a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então é como se fosse uma velocidade de referência. Quando a temperatura for 0 graus Celsius, o valor da velocidade é esse cara aqui. Tá? E T0 é o 0 graus Celsius, é a temperatura correspondente ao 0 graus Celsius em Kelvin, ou seja, 273,15 graus Celsius. Esse é o valor do T0. Em outras palavras, o que essa equação está dizendo? Está dizendo que, para você determinar a velocidade do som num determinado meio, você usa como referência a velocidade que você conhece quando a temperatura é 0 Celsius, e você precisa conhecer também a temperatura em questão, e você usa como referência a temperatura 0 Celsius também, que em Kelvin significa 273,15. O que isso quer dizer em uma análise? O que isso quer dizer em última análise quando a gente olha para cá? Quando a gente olha para cá, o que você pode perceber é o seguinte: a temperatura entra no numerador de uma fração.
Embora tenha uma raiz quadrada aqui, o que a gente pode entender é que essa equação está dizendo que se você aumentar esse valor de temperatura, lembrando sempre que a gente está usando a temperatura em referência, né, usando como referência o 0 Celsius, tá? Que é o 273,15 Kelvin, tá bom? Se a gente usa essa equação e a gente altera o valor da temperatura aqui, se a gente vai aumentando esse numerador, a gente aumentando o denominador, sabendo que ele é a constante, aumentando a temperatura, o valor da fração vai aumentar. E como um todo, o valor inteiro da sua conta vai aumentar de valor. Assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a temperatura for mais alta num gás, a velocidade de propagação da onda sonora ali também vai ser mais alta. Então essa afirmativa aqui é verdadeira, tá certo? Mais uma vez, tá? Eu não estou discutindo as origens, não estou discutindo como que se chega nessa equação, estou apenas informando. Vou deixar um link de um material aqui, recomendo que vocês leiam, recomendo quem tiver curiosidade assim, de entender um pouco melhor, dá uma lida nesse material, é bem interessante. É um procedimento experimental para determinar a velocidade do som em alguns meios, é bem interessante. E a última afirmativa diz: a velocidade do som na água fria é maior que a velocidade do som na água quente. Bom, e para avaliar essa última afirmativa, eu vou usar uma outra equação. Na verdade, mais uma vez, vou deixar claro, tá? Estou fazendo um comentário, vou deixar na descrição também um material complementar. Se tiver interesse em saber um pouco melhor como que funciona isso, confira no material que tem uma explicação um pouco mais aprofundada sobre isso. Mas a ideia é o seguinte: a velocidade de um determinado meio, a velocidade de propagação da onda num determinado meio, varia com a densidade de acordo com essa expressão aqui. Essa expressão aqui está envolvendo dois parâmetros. Um parâmetro que eu estou chamando de K, que tem a ver com a elasticidade do meio, e um parâmetro D, que é a densidade do meio. Então a gente vê que nessa equação a densidade aparece no denominador da fração. O que isso significa? Isso significa que a densidade, que a velocidade de propagação do som vai variar inversamente com a densidade. O que isso quer dizer? Quanto mais alta a densidade, maior o denominador, menor vai ser o valor da fração como um todo. Menos ainda se você passar a raiz quadrada. Então, em última análise, o que quer dizer isso? Velocidade de propagação do som. Quanto maior a densidade do meio, quanto mais denso for o meio, mais baixa vai ser a velocidade. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Claro, resguardando o fato da elasticidade desse meio ser a mesma. Então, na última afirmativa, olha o que é a ideia. A última afirmativa diz assim: a velocidade do som na água fria é maior do que a velocidade do som na água quente. Então vamos fazer a seguinte consideração. Vamos supor, pelo bem do argumento, vamos considerar que como o meio é a água, ou seja, o meio é o mesmo, o coeficiente K é exatamente o mesmo, tá? E comparando a água fria com a água quente, o que vai diferir entre as duas é a densidade das duas, né? Então, se a gente tem dois meios com mesma constante, tá? Constante de elasticidade, e o parâmetro densidade variando com a temperatura, se a densidade for mais alta, a velocidade é mais baixa. A água fria tem menos temperatura do que a água quente. Se ela tem menos temperatura e a massa é a mesma, a densidade é mais alta. Se a densidade é mais alta, a velocidade da água fria tem que ser mais baixa. Então, a velocidade do som na água fria deve ser menor do que na água quente e não deve ser maior. Portanto, a última afirmativa está falsa. Sendo assim, a alternativa que sobra para a gente marcar aqui: falso, verdadeiro. Vamos procurar aqui, ó, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, a alternativa correta é a letra E. O próximo exercício diz assim: uma fonte de ondas sonoras está imersa em água, emitindo ondas a uma frequência de 740 Hz. Sabendo que o comprimento de onda das ondas produzidas pela fonte é de 200 centímetros, determine a velocidade de propagação das ondas sonoras na água. Muito bem, aqui a gente vai usar a equação, né, a função a equação que a gente utiliza para determinar a velocidade de propagação da onda no meio, né? Velocidade de propagação da onda no meio é a multiplicação do comprimento de onda pela frequência da onda naquele determinado meio.
né? De acordo com o enunciado, as informações que a gente tem aqui são que a frequência de 740 Hz, o comprimento de onda ele falou, está aqui, 200 centímetros. 200 centímetros, a gente pode passar para metros, né? Centímetros, vamos só lembrar que centímetros vem de centésimo, né? Então é 200 divididos por 100, que é igual a 2 metros. Então o comprimento de onda é exatamente 2 metros. Vamos lá fazer o cálculo, então, substituindo os valores. Lambda vai ser 2 metros, que é o comprimento de onda, vezes a frequência, que é 740. Então a velocidade de propagação da onda nesse meio vai ser 0,0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 7, 14. 1.480 metros por segundo. Está aí. Resposta letra B. Próximo exercício diz assim: sobre o ouvido humano, assinale a alternativa que completa a frase abaixo. Os pequenos ossos encontrados na orelha média têm função de transmitir as vibrações sonoras do tímpano para o nervo auditivo, da aurícula para o tímpano, do canal auditivo para o nervo auditivo, do tímpano para a janela oval, da orelha média para o tímpano. Bom, eu não sou especialista em ouvido, em aparelho auditivo, mas eu tenho uma imagem aqui e a gente pode comentar brevemente sobre ela, tá? Essa imagem está bem detalhada, no material que está na descrição aqui existe ela em muitos detalhes, inclusive tem de onde foi retirada, se você quiser acessar diretamente para conferir, mas a ideia básica é o seguinte, né? A gente tem a onda sonora que vai ser captada, ou que vai atingir aqui o que se chama, né? Que se tem colocado como orelha externa, tá certo? Vai penetrar pelo que se chama de meato acústico externo, tá? Que é esse canal aqui, ok? E ele vai fazer a membrana timpânica, o nosso tímpano, oscilar. É uma membrana fininha e super sensível, vai fazer isso aqui vibrar, uma vibração mecânica. E essa vibração vai ser transmitida para o martelo e em seguida para a bigorna e para o estribo, que são 3 pequenos ossos, 3 estruturas ósseas conectadas entre si, tá? Que daí vão transmitir o sinal sonoro lá para a cóclea, lá para o ouvido interno, para a orelha interna, melhor dizendo. E aqui é que entra a parte que nos interessa, né? Aqui a gente tem 3 ossinhos, os 3 ossinhos que o enunciado se refere são esses aqui, ó, martelo, bigorna e o estribo. Ligado ao tímpano está o martelo, que é esse osso aqui, ó, tá? No meio do caminho tem esse osso que se chama bigorna e no último pedaço tem um ossinho que se chama estribo, que faz a conexão do ouvido médio para o ouvido interno, para toda essa estrutura aqui, a partir da qual o sinal vai ser transformado em uma onda, em um sinal elétrico, né? E vai ser enviado para o cérebro decodificar. Acontece que o estribo, ele está conectado já diretamente, ele fica dentro, na verdade, de uma membrana fina, que se chama de janela oval. Então o estribo já está dentro do que se chama de janela oval. E a ideia é que essa estrutura faça uma espécie de vedação do ouvido interno, tá? Então a ideia aqui é que o estribo já está conectado num negócio que se chama janela oval, tá? Que faz a interface do ouvido médio com o ouvido interno, tá? E o martelo está conectado no tímpano, tá? Ele já está aqui, tá? Parênteses aqui, observação. Isso aqui é uma informação muito específica, tá, gente? Não é comum de aparecer alguma coisa tão detalhista assim, tá bom? Pode aparecer? Pode. É comum? Não, não é comum, tá? Vou deixar na descrição também mais uma fonte que explica detalhadamente essa estrutura, tá? Eu não sou especialista, eu estou falando de forma muito superficial, apenas para que a gente consiga resolver o exercício. Tá? Mas se você tiver interesse, tiver curiosidade, vai na descrição que tem um material complementar bem detalhado, bem mais detalhado a respeito disso também, beleza? Então, olhando nas alternativas, os pequenos ossos fazem a transmissão das vibrações do tímpano direto para o nervo, não da aurícula para o tímpano, não do canal auditivo para o nervo, não do tímpano para a janela oval? Sim, já que o martelo está ligado no tímpano e o estribo está ligado diretamente na janela oval. Então, resposta letra D.
Então é isso, meus amigos. Agradeço você que chegou aqui até o final. Se você achou essa aula interessante, se a resolução desses exercícios, essas discussões te ajudaram de alguma maneira, eu peço que considere compartilhar esse vídeo com algum colega seu que também esteja estudando esse conteúdo, também esteja passando por essa parte do conteúdo, de repente pode fazer diferença para ele também, tá certo? Então é isso, eu espero ter ajudado. Um forte abraço e cuide-se bem.